Criadas em 2019 e implementadas em 2020, as chamadas emendas de relator do orçamento ficaram conhecidas como orçamento secreto, por permitir que parlamentares destinassem recursos dos cofres públicos sem transparência para onde ia o dinheiro, nem o parlamentar que indicava a liberação das verbas. Desta forma, desde 2020, bilhões de reais passaram a ser liberados para beneficiar deputados e senadores, aliados com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com o então presidente da República, Jair Bolsonaro. O levantamento do portal UOL mostrou que durante a gestão Bolsonaro, governo e Congresso destinaram 65 bilhões e 100 milhões de reais do orçamento para as emendas do relator, ou seja, para as emendas do orçamento secreto. Em 2022, o orçamento secreto se tornou fonte de escândalos e fraudes na compra de caminhões de lixo, de ônibus escolares, de tratores, ambulância, entre outros, como foi amplamente denunciado pela imprensa brasileira. No dia 19 de dezembro de 2022, o plenário do Supremo Tribunal Federal finalmente derrubou essa fonte de corrupção da política brasileira. Acompanhe a seguir como votou cada um dos ministros do STF, bem como suas justificativas, seja para manter o orçamento secreto ou para pôr fim a esta excrescência da política nacional. Rosa Weber, ministra-presidente do STF e relatora do pedido de inconstitucionalidade do orçamento secreto, que foi formulado pelos partidos PV, PSOL, PSD e Cidadania, votou pelo fim do orçamento secreto. Em seu voto, a ministra relatora considerou inconstitucional o mecanismo, entendendo que há violações à Constituição, entre as quais não garantir a transparência na destinação dos recursos, beneficiar um grupo restrito de parlamentares e abrir espaços para barganhas políticas. A ministra Rosa Weber entendeu ainda que, pela Constituição, o relator não tem poder de criar novas despesas para o governo federal, mas apenas fazer ajustes e correções técnicas no orçamento da União. Compreendendo da mesma forma que a ministra Rosa Weber, votaram contra o orçamento secreto os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. 5 ministros votaram pela continuidade do orçamento secreto, desde que com critérios de transparência, ou seja, que as emendas parlamentares tivessem na origem o parlamentar que indicava os recursos e quem seria beneficiado com os mesmos. Votaram desta forma os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Desta forma, com o placar de 6 votos pelo fim do orçamento secreto e 5 votos favoráveis à sua manutenção, o orçamento secreto, instrumento de barganha política do atual presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e do presidente Bolsonaro, foi derrubado na Suprema Corte. Acompanhe a seguir o momento em que a ministra relatora Rosa Weber anuncia a inconstitucionalidade do orçamento secreto, ou seja, o fim do orçamento secreto. O plenário, no mérito, por maioria, julgou procedentes os pedidos deduzidos nas ADPFs 850, 851, 854 e 1014 para declarar incompatíveis com a ordem constitucional brasileira as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto, consistentes no uso indevido das emendas do relator geral do orçamento para efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual da União. Julgamento encerrado. Senhora ministra, senhores ministros, neste encerramento de ano judiciário de 2022, ano tão desafiador e intenso,